abençoe. Deus abençoe, Elton. Obrigado pelo aviso aí, tá bom, gente? A pressa, né, Volte? Irene, Lívia. Então, eu estava comentando com vocês assim, meu nome é Gerson Ferreira, estou falando de Portugal, Lisboa, Conselho de Sintra. A minha comum é a Congregação Cristã em Portugal. Nós temos uma congregação cristã no Brasil, né, que a maioria que está comigo aqui deve ser do Brasil. Tem alguém de fora aí? De fora do Brasil? Eu quero saber, a imagem está trêmula. Oh, meu Deus do céu. Será que é conexão? E agora como é que está? Está melhor? Diz como é que vocês estão me recebendo aí, gente. Cássia começou a seguir. Que bom. Louvado seja Deus. Que bom. Como é que está a imagem? Ainda está trêmula? Como é que está o som? E agora? O que eu vou fazer para melhorar isso, hein? Para mim está boa. Irlanda. Deus abençoe você da Irlanda. Da onde você é? Da Irlanda. Cidade. Ô, Wellington, mas está ruim mesmo, Wellington. Imagens são ok, Valdineia. Então, meu nome é Gerson Ferreira, estou falando de Lisboa. Terceira vez que eu estou me anunciando, que eu estou me apresentando aqui, hein? Estou falando de Lisboa, né? E Portugal. A minha comum congregação, Deus me colocou no jardim da congregação cristã. É congregação cristã em Portugal, né? Onde ela está localizada, no país que ela está localizada, ela leva o nome do país, né? Congregação cristã na Espanha, congregação cristã no Japão, congregação cristã nos Estados Unidos, congregação cristã na China, enfim, onde ela está, né? Congregação cristã em Portugal, que é onde eu estou agora, congregação cristã no Brasil, né? E assim por diante. Gente, a gente vai falar sobre o medo, que é uma luta assim, muito grande, principalmente entre nós, né, que cremos naquele que tudo pode, né? Mas existe uma forma, um jeito para a gente ficar tranquilo com respeito a isso. Quem não crê nesse que estendeu o céu e firmou a terra, talvez fique até meio em dúvida com aquilo que eu vou dizer. Mas é muito simples, claro, e não precisa de muito tempo para você entender como você pode fugir disso tudo. Geralmente, tá, nós temos que ter, que nem o Senhor ele nos diz, né, em 2 Timóteo 1, versículo 7, o Senhor não nos deu o espírito do medo, ele nos deu o espírito da fortaleza, do amor, né, da temperança, né? Foi assim que o Senhor disse para nós, né? Então, irmãos, geralmente quando nós sentimos medo, né, o medo é uma palavra latim que vem do latim, quer dizer ansiedade, né? Metos, acho que é isso, meton, quer dizer ansiedade. Então, é coisa assim que a gente pode controlar. Quer dizer, o medo, ele não é o dono da tua casa, ele simplesmente é uma visita. Ele não deve ser ignorado, não, porque ele faz muito bem para nós, sabe? Faz bem para nós. Porque hoje, se não fosse assim, teria muita gente que nem estaria mais aqui. Porque o medo faz com que você, quando chega diante de uma avenida, na marginal ali, no passeio da rua, você olha para a direita e você olha para a esquerda, né? Isso aí é o medo que você tem. O medo é quando você chega à noite e você tranca a porta da sua casa. O medo é quando você está diante de um penhasco e você para e fala, não, eu não posso me aproximar mais. Isso é o medo. Então, ele te avisa. É um tipo de um alerta, né, que você tem que ter, que o Senhor, ele passa para você isso aí. Ele deixa você firme nisso. O medo é bom para você. Ele não deve ser destruído, mas deve ser compreendido. Quando você compreende o medo, você leva tudo na maior tranquilidade do mundo, né? Isso aí, e o Senhor,
Medo, né? O desejo são coisas que vêm de fora. As coisas que vêm de fora, quando está chovendo, você não pode controlar isso. Você não pode controlar esse tipo de coisa. Mas você pode controlar aquilo que está dentro de você, que é a justiça, a temperança, né? Essas coisas você pode controlar. Você pode controlar. É o que eu comento bastante aqui, né? Você pega um arco, né? Você estica ele. Quando você estica o arco, até aqui é você. Você pode controlar. Até aqui você controla, né? Você controla, você sabe o arco, conhece tudo, você tem, diante da tribulação, você adquiriu a paciência, e com a paciência você adquiriu a experiência, e com a experiência você adquiriu a esperança. Então, quando você estica o arco, entenda bem, quando você estica o arco, você soltou, a flecha vai embora. Aí é só Deus. Então, para você controlar o medo que você está sentindo, tá? Você tem que se agarrar na fé. Você se agarra na fé. O medo, quando o problema bate na sua porta, ele bateu na sua porta, né? Ele bateu. Você olhou, aí o medo olhou e falou, olha, tem uma tempestade muito grande aí fora, acho bom a gente não sair não, vamos ficar aqui dentro. Aí se mesmo você chama a fé, vem junto comigo. A fé sai junto contigo, abre a porta, sai junto contigo e fala, não, isso aqui a gente não tem que ter medo não. Porque aquele que está conosco, ele é bem mais forte, é maior do que tudo isso aí. Então, o medo é quando você deixa a mente, por exemplo, ela sair de você, né? A mente é quando você quer controlar aquilo que é incontrolável. Aquilo que não está na tua alçada, aquilo não está ao teu alcance, e você quer controlar, você tem medo de doença, você tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de ficar sem o trabalho, são coisas que você não consegue controlar, você faz a tua parte e a outra parte é Deus que faz. Então eu acho que para você controlar o medo é bem simples, é você acreditar naquele que tudo pode, acreditar que ele vai tomar a direção da tua vida. Então, olha, veja bem, não é pelo aquilo que está acontecendo hoje, aquilo que vai acontecer amanhã, o que já aconteceu. Você simplesmente para e fala, Senhor, toma conta da minha vida. E automaticamente ele vai tomar conta, ele vai te guiar, porque quando ele te chamou para esse caminho, assim, por esse caminho, ele falou, eu vou tomar conta de você, eu cuido de você. Então, esquece o medo, esquece o medo. Esquece o medo, né? Esquece, mas tenha ele como um alerta seu. Quando você vê alguma coisa, quando o medo chegar em você, você fala, epa, o que eu posso aprender com isso? O que o medo está me mostrando? Né? Ele vai te mostrar aí alguma coisa, chegou diante de uma rua, olha para os dois lados. Né? Você usa o medo e vai na fé, com cuidado, né? Com precaução, as coisas é assim. Não existe... Eu gosto de ler muitas coisas, né? E eu gosto de ler também sobre a dicotomia da direção, a dicotomia da família, a dicotomia do trabalho. Eu olho muito essas coisas, que é a diferença entre um e o outro, né? E a dicotomia do controle é o que interessa para nós agora. Né? Você tem que saber até onde você pode controlar. Você não pode controlar o pensamento do teu amigo. Você não pode controlar o pensamento do teu esposo, ou da tua esposa, ou daquele que está com você. Você não tem como controlar isso, né? Mas você pode controlar o teu. Para ser bem claro contigo, assim, olha, você não pode controlar a tempestade, o vento, né, que está batendo no teu barco, mas você pode controlar a tua vela. A vela do barco você pode controlar, entendeu? A vela você pode controlar. Uau, o vento está batendo, você usa a vela para te levar para um porto seguro. Dá para você entender isso ou não? Então, quando você controla simplesmente as coisas que tá dentro de você, aquilo que está fora vai ter que obedecer. Aquilo que está fora você não consegue controlar. Você está entendendo bem? Aquilo que está fora você não controla, não pertence a você. Você não pode controlar o crescimento de uma planta, você não pode controlar uma chuva, uma tempestade, você não consegue controlar o pensamento daquele motorista que te deixou no ponto, você não pode controlar a atitude daquele teu amigo, ou daquela tua amiga, ou da tua namorada, ou do teu esposo, entenda bem isso. Você não tem como controlar isso, tá? Mas você pode controlar aquilo que está dentro de você. E o que está dentro de você, né?
Então, a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Coragem, justiça, temperança e a sabedoria. Coragem, né, quando você acontece alguma coisa, você fala, não, eu tenho que ter coragem, tenho que partir para cima. A justiça, ser justo, 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 sem mentira, sem enganação, sem enrolação, simplesmente justo, né? A sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entender, né, se eu devo, como é que eu devo entender isso, se é bom, se não é bom, como é que eu posso entender, Senhor, a diferença desse ou daquilo. O Senhor te dá sabedoria para isso. A temperança é como um tempero, você tem que temperar tudo aquilo que sai da tua boca, aquilo que você ouve, você tem que filtrar tudo aquilo que acontece na tua vida. Entendeu assim, não? Entendeu? Ficou bem claro? Então, o que eu passo para você não é coisa que eu vi em alguma coisa, que eu li em alguma coisa, não, é coisas que eu estou vivendo, que eu já vivi até hoje. Né? Alguma coisa a gente vai buscar, assim, a gente busca na internet, busca no livro, a Bíblia principalmente, né, a gente busca ali, e quando o Senhor diz para a gente assim, né, em 2 Timóteo 1,7, né, eu não te dei o espírito do temor, te dei o espírito da tolerância, do amor, né, e então, da temperança, é esse o espírito que o Senhor te deu, o espírito da justiça, o espírito da sabedoria, isso aí o Senhor te deu. Então você pode controlar essas coisas. Então, olha, veja bem, a partir de hoje, a partir de agora, aquilo que tiver fora do teu alcance, não se preocupe. Porque muitas vezes a mente, ela sai aqui e ela vai lá no passado, buscar alguma coisa lá, lembra alguma coisa lá, aquilo te faz sofrer, te causa uma depressão, né? Ela vai lá no passado e fala, olha, lembra quando aconteceu isso, aquilo? Esquece isso aí já passou, é leite derramado, tá? O gato já lambeu, não tem como você voltar atrás. Então não sofra por causa disso. É como se você, sabe, quisesse voltar para mudar o passado. Você não consegue fazer isso. Isso é coisa de Deus. Você não consegue fazer isso. Passou, esquece, que sirva como lição para que você possa fazer daqui para frente melhor. O mais importante, tá, é o dia de hoje, porque se você pensar no passado, né, que te causa uma depressão, e lá no futuro, tá, que é a ansiedade, você vai estragar todinho o teu dia de hoje. Você estraga o dia de hoje. E hoje é o melhor dia da tua vida, é o dia que você tem para você fazer as coisas como deve ser, da melhor maneira possível. Hoje, o que aconteceu na tua vida hoje, quando você acordou de manhã, o que está se passando agora com você, eu posso resolver? Está sob o meu controle? Eu posso mudar isso? Não, não posso. Então, acabou, fica em paz. Você não pode fazer todas as coisas. Você não tem como fazer todas as coisas. Você não tem como fazer todas. Você não pode fazer todas as coisas. Você é limitado. Você não pode fazer todas as coisas. Você não é aquela pessoa que é ilimitado, invulnerável. Você não é isso. Você tem um limite. Você tem algo que você vai até aqui. Se você fosse ilimitado, se você fosse bambamã, você nem morria. A morte não tinha poder nenhum, sabe? Você não morria, você ia ficar o tempo todinho aí. Mas você tem algo que você tem que fazer aqui que tem um certo tempo. Então não vai desperdiçar o teu tempo pensando lá na morte da Bezerra, aquilo que morreu lá atrás, ou aquilo, eu não sei se vai acontecer, não sei se é isso, se é aquilo. Para com esse medo. Para com esse medo. Não vai te levar a lugar nenhum. Se centraliza no hoje. Pensa hoje. Eu estou aqui diante do Gerson, estou conversando com ele. Tá? A gente está conversando, estamos trocando ideia, eu e o Gerson. O que importa é esse momento agora. Eu lembro, eu conto muito que tinha um rapaz que ele queria saber assim, qual era as 3 coisas. Ele tinha 3 perguntas que ele não sabia responder e correu o mundo todo buscando e nunca conseguiu ninguém que respondesse para ele. Ele queria saber qual o melhor lugar do mundo, a melhor pessoa do mundo e a melhor tarefa do mundo. Ele queria saber essas coisas. O melhor lugar, a melhor pessoa e e o melhor trabalho, a melhor tarefa do mundo. Até que um certo dia ele encontrou com um sábio, o sábio falou, não, eu posso te responder sim. O melhor lugar do mundo é esse que você está agora. Então, o melhor lugar do mundo, Mari, Mari, é esse que nós estamos agora aqui. É esse aqui que nós estamos. Tá vendo? Entendeu, Franci? É esse lugar aqui. Entendeu, Vilma? O lugar é esse lugar aqui.
né, que nós estamos agora. Esse é o melhor lugar do mundo, Vilma. Não tem outro lugar, não. O melhor lugar do mundo, Vilma, é esse que você está aí agora. Não sei onde é que você está, não sei, mas o melhor lugar do mundo é esse que você está agora. É esse aí que você está. É o melhor lugar do mundo. É esse lugar aqui que eu estou. É o melhor lugar do mundo. E o sábio continuou. E a a melhor pessoa do mundo é essa que está contigo agora. Então, eu talvez seja a melhor pessoa do mundo para você. Se não tiver com outra aí do lado, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu para você, e você é a melhor pessoa do mundo, entendeu, Bernardo? A melhor pessoa do mundo é você. Para mim, Cristina, você é a melhor pessoa do mundo. Você está aqui agora, vivendo esse momento agora. Você não está no passado e não está no futuro. Então, quando você pega a tua mente, fala, mente, vem aqui, gruda comigo, alma, fica junto comigo aqui. Vocês têm que andar junto, não pode um andar lá, outro aqui, outro lá na frente, outro aqui. O pessoal comenta assim, a mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz. Eu não creio muito nisso não, porque a mente ela não pode se dividir. Tá? Você pode fazer algo aqui, pensar ali, pensar ali. Você não, a mente, quer dizer, perdão, a mente ela não pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Ela não pode fazer isso. Então, ela vai ficar um pouquinho aqui, depois ela pula para ali, depois ela pula para ali. E a chance de dar tudo errado é muito grande. Então, foca numa coisa só. Há muito tempo atrás, irmãos, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, Senhor, eu preciso de 2 coisas para que possa me ajudar a navegar por esse mundo. Eu precisaria de um carro e de uma casa, que eu não tinha onde morar. E andava a pé, não tinha nem dinheiro para ônibus, para nada. Eu andava a pé, eu não tinha nada, eu não tinha um carro, não tinha. E eu precisava, porque era o meu trabalho, era com vendas, e eu trabalhava com algo pesado, eu tinha que levar aquilo nas costas, às vezes 4, 5, 10, 15 quilômetros andando. Eu precisava de um carro, eu queria um carro, porque a mercadoria é grande que eu não poderia levar numa bicicleta nem numa moto, teria que ter um carro. E pedir para o senhor um lugar para eu morar, porque onde eu morava era um quartinho onde do lado tinha só pessoas que não adianta nem, não vale nem a pena dizer quem era, mas tinha umas pessoas ruins do lado. E eu morava naquele quarto e eu dormia em cima de 5 cadeiras. Eu com esse tamanho todo, 1,90 m, dormindo em cima de cinco cadeiras. E para comer, eu comia, às vezes, salsicha, ovo, eu cozinhava dentro de uma Tupperware que eu colocava assim sobre uma cafeteira. Quebrou o vidro, eu comprei uma Tupperware e coloquei ali, eu cozinhava ali salsicha, um ovo, alguma coisa assim, eu fazia ali. Então essa é a minha vida. E um dia eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu quero essas 2 coisas, Senhor, me ajuda, seja comigo, Senhor. Porque disseram para mim que Deus podia fazer todas as coisas, que Ele mudava tudo, que Ele fazia tudo diferente, que Ele era maravilhoso, que Ele era isso, que Ele era aquilo, aquilo outro. E eu fui falar com o Senhor, falei, Senhor, eu preciso dessas 2 coisas. Não tem como ser de uma outra forma. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu preciso. E um dia, eu vindo ali em Santos, eu estava em frente ali à Vila Belmiro, que era o Campo dos Santos, passei por ali, não sei se era uma terça ou quarta-feira, passei por ali no final de tarde, com 2 sacolas pesadas nas costas, e estava triste, porque estava chegando perto de casa, ia ter que aturar tudo aquilo ali, e estava cansado. E aí, falei, Senhor, banheiro coletivo, ixi, era difícil demais. E quando chegou perto do Campo dos Santos ali, aí eu falei, Senhor, eu pedi 2 coisas para o Senhor e o Senhor não me deu, Senhor. O Senhor falou para mim que era antes do final do ano. Nós já estamos já quase chegando no Natal e o Senhor não me dá, era quase dia 25. Né? Eu era novinho nesse caminho. Mas um servo de Deus chamado Maércio falou que Deus podia fazer todas as coisas. Bom, Maércio falou para mim, e eu criei, porque era um grande amigo meu e se tornou um grande irmão também. Eu falei, Senhor, eu pedi 2 coisas, o Senhor não me deu, Senhor. E de repente, irmão, olha que a gente tem que ser sim, sim, não, não. O que eu digo para você é pura verdade. Não estou aqui para fazer média com ninguém. E de repente, irmão, tudo aquilo ali, parou, de repente, parou. Ficou mudo. É como se eu tivesse com 2 tampões assim, ó.
Parou tudo. O carro, o barulho do carro, o barulho da moto, o barulho do moço trabalhando lá no telhado, lá num prédio, serrando o negócio. Parou tudo. Zerou tudo. Zerou tudo. E eu trabalhei muito tempo depois como locutor e eu entendo o que é uma voz forte. Uma voz que ela inunda. Uma voz assim, parece que você está numa caixa assim, numa acústica. Aquela voz forte. Soou aquela voz assim que inundou aquele lugar todinho. A voz dizia para mim assim: peça uma coisa de cada vez e eu te darei. Simples. Peça uma coisa de cada vez e eu te darei. Aquela voz assim inundou, olha, preencheu todo o espaço. E aí eu, na minha ignorância, sei lá o que estava acontecendo, perguntei: és tu, Senhor? E a voz veio de novo assim, enchendo assim: eu sou. Foi isso. Só isso. Ele pediu para mim: peça uma coisa de cada vez, eu te darei. Eu perguntei: és tu, Senhor? Eu sou. E um detalhe: quando aquilo fechou, quando ficou tudo, o silêncio do Senhor diz que às vezes é ensurdecedor, né? Aquele vácuo, aquela coisa assim, quando fechou tudo, eu comecei a chorar. A lágrima corria. A lágrima corria. Eu estava com uma camisa, a camisa molhou toda de lágrimas. Eu falei: mas por que eu estou chorando? Não estou triste, não estou sentindo nada. Eu estava tranquilo, sossegado, mas a lágrima corria. Eu não sei se era a presença do Senhor que estava inundando a minha alma naquele momento. A lágrima corria. E eu molhava, encharquei a camisa todinha. Entenda, o crente é sim, sim, não, não. O que eu estou dizendo para você é realmente aquilo que aconteceu. Eu não estou inventando e não estou diminuindo e não estou aumentando nada, não. Realmente foi isso que aconteceu. Inundou aquela voz e eu chorava. E eu fiquei olhando lá para ver se tinha alguém me olhando para ver, pô, o que esse moço está chorando? Eu chorava, e não estava sentindo tristeza, não estava sentindo nada. Eu estava tranquilo, só que a lágrima brotava. Parecia que era alguma coisa que estava saindo de dentro de mim. E aquela voz: peça uma coisa de cada vez e eu te darei. E eu parei, olhei assim do lado e falei como se estivesse falando, como se estivesse doido. És tu, Senhor? E a voz inundou de novo: eu sou. Eu nunca mais vou me esquecer disso. É coisa que não dá para esquecer. O Senhor falou comigo assim, olha. Ele falou comigo, irmãos. E eu falei: Senhor, se é para pedir uma coisa de cada vez, eu quero uma casa. E aí, quando eu falei eu quero uma casa, abriu tudo de novo. Eu vi o pedreiro lá batendo lá não sei o que lá em cima do prédio, a moto começou a andar de novo, barulho de moto, os carros passando, as pessoas que estavam do outro lado falando, voltou tudo ao normal. Tudo voltou ao normal. Eu andei 50 metros, depois mais 30 metros e entrei ali naquele terreno onde eu morava. Cheguei ali, tinha um moço que ele estava pintando um quartinho, que ficava um quarto do meio, ele estava modelando ali aquele quarto. Um moço moreno, e eu perguntei para ele: então, tudo bem? Boa tarde. Ele falou: boa tarde. Eu falei: você vai morar aqui? Ele falou: eu estava morando ali no apartamento. Aí ele desceu assim da escada e colocou o braço em cima do degrau e começou a conversar comigo. Falou: eu estava morando ali numa casa aqui na rua São Paulo, do lado da Beneficência Portuguesa ali, em Santos. Estava morando ali. E éramos em 3 aí, um foi para São Paulo, o outro casou, está morando lá em São Vicente. E eu não ia ficar ali sozinho, porque o contrato ainda tem um contrato ainda de 1 ano e meio, e o valor ali tá alto, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Então aluguei, falei com a dona Marlene, que era a senhora ali, falei com ela, e ela me alugou isso aqui num preço bem baixinho e vou ficar aqui. E eu falei para ele: mas onde é que é isso? Ele falou: é aqui. É por quê? Aí eu contei para ele. Ele falou: é Deus. É Deus. É Deus. É a frase que eu trago hoje
né, que eu sempre trago comigo, né? Você pensou, sentiu alegria? É Deus. Então, parta para cima, que a vitória é inevitável. E aí, irmãos, ele falou, olha, eu vou te mostrar onde é que é. E mostrou para mim. Eu fui até lá, apartamento. Quando eu abri a porta, eu me assustei, porque tinha que andar assim, segurando, que era tudo quanto era gordura tinha na cozinha. A sala era um quarto, sala e cozinha, os vidros todos sujos, as paredes todas sujas, e tinha um cordão assim no meio da sala, onde tinha umas cuecas penduradas, uma imundície só. Ele falou, gostou? Eu falei, gostei. Gostei porque é Deus. É Deus que me deu. Eu gostei. Ele falou, se você quiser ficar morando, paga no meu nome. Eu trabalho assim. Você pode ficar pagando no meu nome. Porque eu sei que o que aconteceu com você é Deus. Menos de 2 minutos o senhor me deu uma casa. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, olha, você volta, porque as minhas irmãs, elas estão vindo aqui e elas querem ver, elas não eram, eu não era desse caminho, então elas queriam ver queima de fogos na praia e tal, elas vão vir aqui no final do ano, então você muda. E foi o que aconteceu, no final do ano ele falou, olha, Gerson, vamos lá ver o que você quer levar aí. Eu falei, eu vou levar algumas coisas. Peguei algumas coisas e levei. Falei, meu Deus, eu vou ter que colocar tudo isso lá e depois vou ter que fazer uma limpeza tremenda, né? Arrumar tudo, mas já vou levando as coisas. Quando eu abri a porta lá, parecia que eu estava no céu, o apartamento brilhando. Ele falou, e aí, gostou? Eu falei, gostei. As paredes tudo lavadas, tudo limpa, as janelas limpas, aquele cordão que estava na sala sumiu, o estaco tudo brilhando. Eu falei, então, conta para mim o mistério. Ele falou, as minhas 2 irmãs, ela tem uma empresa de limpeza em São Paulo, Calamanaia, Hanaya Tuya Manaya Shuria Nayará. E ela limpou tudo isso aqui, deixou limpinho. Eu falei, é do jeito como Deus quer. Aquilo que você quiser na tua vida, Deus vai te dar. Deus vai colocar na tua mão e da maneira mais brilhante do mundo. Não pensa, o Senhor não dá pouca coisa não, Ele dá muita coisa. Pede para Ele, mas peça uma coisa de cada vez. Não sei qual a tua situação, mas peça uma coisa de cada vez e o Senhor Ele vai te dar. Peça uma coisa de cada vez. É aquilo que o Senhor passou para mim e o que eu passo para frente. Porque eu não nasci para ser recipiente. Eu não nasci para ser caixa. Eu não nasci para ser depósito. Eu nasci para passar por mim e entregar. Eu não guardo nada comigo. Não guardo nada comigo. Porque tem crente que ele é depósito. Ele aprende alguma coisa, lê alguma coisa e guarda dentro dele. Ele não diz para ninguém, olha, Jesus te ama, olha, Deus é contigo, olha, pisa firme que esse chão é seu, olha, o Senhor, Ele está contigo, olha, o Senhor, olha, Ele morreu na cruz por você, o Senhor, Ele não fala nada, Ele guarda tudo para Ele. Chega na igreja, não dá nenhum glória, não dá nenhum aleluia, não incentiva ninguém, não puxa ninguém, não leva nenhum convidado para congregar junto com ele, para ir na igreja com ele. Tem crente que é assim, ele é um depósito, ele aprende e guarda tudo com ele. Ele quer aquilo ali como um galardão. Quando chegar lá no céu, Senhor, cadê meu galardão? Você já pegou o teu galardão. Teu galardão é aquilo que você fez lá. Você não queria aquilo, eu te dei aí. E agora? Peça as coisas na força para você ver o que Deus vai fazer com você. Deixa Deus te usar, deixa Deus agir na tua vida. Seja homem e deixa Deus ser Deus. Seja mulher e deixa Deus ser Deus. A palavra não era essa não, mas a gente vai entrando no fundamento e aí é só o que Deus quiser. Entendeu, irmãos? Então, peça uma coisa de cada vez, o que o Senhor falou para mim, peça uma coisa de cada vez. Então, a tua mente, quando você estiver desesperado com alguma coisa, não se preocupa com isso, com aquilo, a conta que você tem para pagar amanhã, o diagnóstico que você recebeu do médico. Para com isso, é incontrolável, você não pode controlar essas coisas. Você não tem dinheiro para pagar, fica em paz. Você não tem como chegar para o médico e falar, médico, escuta, não dá para alterar esse exame aí? Você não tem como fazer isso. Você não tem como fazer isso. Você tem como tomar as tuas precauções. As tuas precauções você tem como fazer. Tomar conta, cuidar do teu corpo, né? Comer aquilo que realmente você deve comer. Né? Agora não vem dizer para mim, eu estou com diabetes, eu estou com isso, estou com aquilo, se enchendo de doce. Você não pode fazer isso. Você sabe aquilo que você tem que fazer. Isso aí você pode controlar. Agora, quando você está com a diabetes, aí fica ruim, né?
Quando você está com uma enfermidade, fica ruim. Então, o medo de você ter uma doença, de repente, é aquilo que você está fazendo aí de errado. O fato, ele acontece, entenda bem. O fato vai acontecer na tua vida. As coisas vão acontecer na tua vida. Mas o que vai deixar você preocupado com ansiedade lá no futuro e com depressão que você pegou lá atrás, é simplesmente a forma como você vai encarar o problema. Como você vai entender o problema. Se você, dicotomia do controle, você pode controlar, olha, irmão Gerson, isso aqui eu posso. Irmão Gerson, não dá. Não dá para controlar. Meu marido bebe, meu marido faz isso, faz aquilo, minha esposa faz isso, faz aquilo. Irmão Gerson, eu já tentei controlar meu filho, mas não tem jeito. Olha, eu já falei com aquele meu amigo lá do trabalho, mas não tem jeito, não dá para controlar ele não. Não dá para controlar? Entrega para Deus. Senhor, até aqui eu posso, daqui para cá eu não entro. Não entra porque você vai entrar numa fria. Se você quiser mudar aquilo que é imutável, você vai entrar numa fria. Você vai ficar com depressão, vai ficar na cama aí babando, e você vai ficar doente, você vai ter problema. Então, olha, o que você pode mudar, você muda. O que você não pode mudar, você não muda. O medo, ele vem de quê? De você ter medo do futuro, ter medo de alguma coisa. O medo, às vezes no físico, ele vem de você, eu tô com medo de sair na rua, medo disso, daquilo. Aí você para, olha para os dois lados, o medo te faz isso. O medo te dá essa segurança. Quando o medo bater na tua porta, pede para a fé atender. Não vai não. Deixa a fé atender. Deixa a fé atender. Você tá entendendo até onde eu quero chegar? Qual o fundamento disso tudo? Quando o problema bater na tua porta, o medo vai atender. Ele vai olhar no olho mágico e vai dizer para você, olha, tá ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim. Aí você olha para ele e fala assim, deu ruim, é? Que bom. Obrigado por você ter me avisado. Fé, chega aqui. Vem junto comigo. E aí? A fé vai falar para você assim, olha, vai. O Senhor não falou que ele está contigo? Está com medo de quê? O Senhor não te deu espírito de temor? Ele te deu espírito, está aqui, olha, segundo Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É isso que o Senhor te deu. Ele não te deu espírito de medo, não. Não deu, não. Então, o medo não vem de Deus. Fica em paz. Ele pode surgir na tua vida, ele pode ser teu visitante, mas ele não pode morar dentro da tua casa. Ele pode chegar, sentar, deitar, fazer o que ele quiser, mas tomar conta da tua casa, não. Não dá a chave da porta para ele, não. Ele pode estar aí dentro, mas não dá a chave para ele entrar e sair, não. É você que comanda você. É você que comanda. É você que diz o que deve e o que não deve ser feito. Não deixa ninguém tomar conta da tua vida. Eu estou pregando para mim mesmo também. Não deixa ninguém tomar conta da tua vida. Toma conta você. Deus te deu sabedoria para isso. Deus te deu discernimento para você tomar conta da tua vida. Então não entrega a vida eterna, a porta da vida eterna para ninguém. Quando você entra dentro da congregação, não vai pensando que aquele irmão é isso, aquele irmão fez isso, aqui. Não. Não deixa. Porque veja bem, quando você assiste um noticiário e aquele noticiário mexe com você e você fica assim, olha, já não é Deus tomando conta de você, já é o editor da notícia que está tomando conta de você. Quando você chega no ônibus, o ônibus passou, você... Já não é Deus tomando conta da tua vida, é o motorista que já tomou conta de você. Quando aquele amigo te diz um negócio que você não gosta, você fica bravo, já não é Deus tomando conta da tua vida, é o teu amigo que já está dominando você. Ele te pegou e falou, tu é meu. Entende isso ou não? Então, irmão, as coisas de Deus são bem simples. Mais simples do que esse copo d'água aqui, olha. As coisas de Deus são bem simples. Muito. Muito simples. Entenda, a partir de hoje, esquece o medo. O medo, ele tem que existir na tua vida.
Como o joio tem que existir na tua vida também, para você saber quem é quem. O mundo ele é constratado. Tem que ter um contraste. Quando ali no contraste, aí nasce a consciência. Se o mundo fosse todo azul, você não ia saber o que é branco, o que é vermelho. Você é tudo azul. Tá tudo normal, tá tudo certinho. Não, mas tem que ter uma diferença. O bom, o ruim, o alto, o baixo, o feio, o bonito. Tem que ter. Para você ter a diferença. E ter a consciência do que você pode fazer e do que você não pode fazer. O que você pode dizer e o que você não pode dizer. Tem que ter contraste. O mundo é dual. Tem que ter contraste. É lá e aqui, é lá e aqui, é lá e aqui. Tem que ter contraste. Se não tiver, você não chega a lugar nenhum. Você está entendendo? Então, olha, o medo vai existir na tua vida sim. Mas não deixa... A palavra que diz, eu não sei onde é que está, mas quem souber pode colocar aí. O pássaro pode rodear a tua cabeça, mas não pode fazer ninho, não. Ele não faz ninho. Rodear, ele vai rodear sempre. O Senhor falou assim, eu te justifico, mas exijo que você entre pela tribulação. Você vai entrar no céu pela tribulação, pelas coisas que acontecem na tua vida. Porque aí você, da tribulação, aí você vai pular para a paciência. E da paciência, você pula para a experiência. E para a experiência, aí você dá um salto para a esperança. E quando você chegar na esperança, você vai estar seguro. Eu estou esperando, mas eu sei que vai acontecer. Porque eu já passei por aqui. Eu sei qual é o caminho. Eu sei o que tem ali na frente. Eu sei de onde aquilo vai. Eu sei para onde aquilo vai. Você tem a experiência que você adquiriu na tribulação. Você tem que ter. Porque de uma outra forma você não consegue adentrar os céus. Você não entra aos céus da maneira como você está. Da maneira como você está aí, você não entra ao céu. Não entra, não entra. Você tem que estar limpo, puro. Peça uma coisa de cada vez eu te darei. Eu não esqueço nunca isso. Foi o Senhor que me disse, pessoalmente. Ele me disse pessoalmente. Peça uma coisa de cada vez eu te darei. E eu fiquei em dúvida ainda. Senhor, és tu? Eu sou. Tá bom, sim. Sem questionamento. Não falo mais nada. Mais nada. Espera. Com paciência. Ele vai entrar na tua vida agora. Essa live você entrou aqui agora, não é por acaso. Você entrou aqui porque você tem alguma coisa para fazer na tua vida. Porque à toa você não ia entrar aí. Não, o Gerson mandou a mensagem. Não. Você poderia estar em outro lugar e não ter recebido a mensagem que eu estaria aqui. Ou você, sabe, não. Esquece isso. Você está aqui porque o Senhor tem algo na tua vida e vai se cumprir na tua vida. Você está aqui porque você precisava ouvir isso. E acabou, sabe? Acabou. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle, tá? Então fica em paz. Você entrou aqui e não vem dizer assim, não, olha, porque me chamaram, não, porque isso, porque aquilo. Não. Você está aqui porque o Senhor tinha algo na tua vida e isso que você está ouvindo aqui agora, você guarda. Guarda bem no teu coração. Não deixa na superfície, não. Não deixa, não. Traz para dentro do teu coração, porque realmente vai fazer falta na tua vida e um dia você vai entender isso. Você vai entender que você tem que pedir uma coisa de cada vez e não ficar atribulado, e não ficar ansioso, e não ficar depressivo, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Se você realmente acreditar que o Senhor ele te deu um ensinamento muito grande quando ele trouxe a natureza, você vai ficar tranquilo. O Senhor ele diz, né, que aquele pássaro ele não trabalha, ele não faz nada e o Senhor dá alimento para ele. Aquela planta, ela não faz nada e o Senhor a veste, né? O lírio do campo, você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Então, fica em paz, sem estresse, sem medo, sem depressão, sem ansiedade, tá bom? Não andeis ansioso por coisa alguma. É isso, né? É isso. Não vos inquietais com coisa alguma. Filipenses 4. Não vos inquietais com coisa. Ou antes entrega tudo na mão do Senhor. Ele vai fazer todas as coisas, né?
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento e o vosso coração. Vosso coração, vosso pensamento em Cristo Jesus. Vosso coração, oh meu Deus, o vosso sentimento e o vosso coração em Cristo Jesus. Tá bom, irmão? Então não esquenta a cabeça com nada. Fica em paz. A partir de hoje, tranquilidade, fica em paz, sossegado, tá bom? Lembrando que quando você coloca aquilo que está dentro de você lá na frente, você está criando ansiedade. Será que vai dar certo, Senhor? Senhor, olha, estou pensando naquilo. Oh, meu Deus, não sei, viu? Não sei. Eu vou lá amanhã, mas não sei o que vai acontecer. Olha, a semana que vem vai surgir aquilo, aí o ano que vem eu tenho que fazer aquilo. Esquece isso. Esquece. Aquilo que me aconteceu no passado está me guardando, até está me inculcando até hoje. Eu não consigo esquecer essas coisas. Está difícil para mim. Está demasiado. Esquece o passado, esquece o futuro. Você está vivendo aqui agora. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Amanhã é outro dia. Você não sabe se você vai estar aqui. Amanhã é dia 5, né? Você não sabe que se dia 5 você vai estar aqui. Tem muitos que pensavam que estava e quando acordou, estava lá do outro lado. Então, pensa bem. Viva hoje. Faça hoje. Abrace quem você puder hoje. Ame quem você puder hoje. Faça aquilo, faça tudo de bom hoje. Porque o mais importante é você ser justo, né? Ser justo, quem tiver um pouquinho mais acima vai entender isso aí. Se houver um amanhã, você está trabalhando para isso, você está sendo justo, você vai chegar no amanhã. E se não tiver amanhã, você está sendo justo. E isso é muito importante. Você ser justo, sincero, leal, ser solidário, ser bondoso, ser caridoso, né? Isso que importa. O resto é resto. Então, peça uma coisa de cada vez para o Senhor. Não se estresse com nada. Nada, 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 nada. O Senhor, ele vai te colocar na direção certinha, no lugar certinho que você precisa estar. Mas olha, veja bem. Veja bem. Não deixa a tua mente lá na frente. Traga ela para junto de você. Tua mente não pode ficar pensando um bocado de coisa, não. O teu corpo está aí agora. O teu corpo está aí com você? Pode. Ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então ele está aí com você. Teu corpo está aí. E a tua mente está onde? Tua mente está voltada para mim aqui? Você está ligada naquilo aí que eu estou falando? Tua mente está aqui? Sem preocupação nenhuma? Se a tua mente estiver lá na frente, traga ela de volta. Ei, vem cá. O futuro não chegou ainda, criança. Fica aqui comigo. Se a tua mente está lá no passado, na depressão que você está sentindo, epa, vem para cá. Fica junto comigo. Aquilo já passou, aquilo não existe mais, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Já passou, foi embora. Esquece. Parte para outro. Se Deus permitiu, porque Ele tem algo melhor na tua vida. E cada vez vai ficar mais difícil, hein? Porque a escada, ela tem um patamar, né? Ali você está tranquilo. Você vai ficar só nesse patamar aí? Ou vai subir para o próximo degrau? Ixi. Aí tu vai ter que levantar e levantar o pé. Tem que fazer força com o músculo, né? Tem que levantar, tem que mexer o músculo, né? Mexer o músculo e avançar o corpo para frente. Senão você não vai andar, então vai ficar parado aí. Então, você está parado agora, está no patamar, no primeiro degrau, cegado, não precisa olhar a escada todinha, não. Mas está aqui. Mas o mais importante é que você cresça uma vez no dia. Um pouquinho só. O pouquinho que você crescer. Um pouquinho só que você crescer. Já é o suficiente. Você olhar para você e falar, esse é meu servo. Corajoso, valente. É. Dessa forma. O pouquinho que você cresça um pouquinho de cada vez. Uma coisa de cada vez. Um degrau, um degrau, um degrau, um degrau. Lembra-se, para você passar para o outro degrau, você vai ter que levantar o pé. Vai ter que fazer força. As coisas de Deus não é na horizontal, não. É na vertical. As coisas de Deus, ela tem profundidade.
Eu estou falando para você, se você tiver no Espírito, você vai entender. Você tem que levantar. Para você chegar naquela porta ali, você tem que levantar daqui, andar e pegar na maçaneta e abrir. Muita gente pede porta aberta. Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, abre uma porta para mim, Senhor. E não vai até a porta. A porta, ela está destrancada. O Senhor destrancou. Agora você tem que ter a coragem para pegar na maçaneta e abrir. A porta está destrancada, mulher. Homem, a porta está destrancada. Você pediu uma porta, você abriu uma porta, ele abriu. Agora você vai até a porta, ou você vai ficar sentado aí esperando que a porta abra para você. Como é que você quer fazer? O que é melhor para você? A porta está destrancada. Põe a mão na maçaneta. Abre. E atravessa. Do outro lado está a vitória. Deus está só te olhando. Olhando. E tem servo que é assim, né? O senhor fala, ô servo preguiçoso. Dei um talento, ele guardou o talento. O que eu faço com esse homem? O que eu faço com essa mulher? Não aprendeu nada. Nasceu com 50 centímetros, está com 30, 40, 50 anos e está desse tamanho. Está com 50, 55 centímetros. Não cresceu nada. Cresceu o corpão. Agora, está do jeito que nasceu. Vai chegar onde desse jeito? Então, o medo é esse. O medo de haver coisas que você nem tentou fazer. Coisas que você nem pensou em fazer. Você pediu para o Senhor? Então verifica, cerca. Olha, o e-mail chegou para você. Chegou um e-mail para você e agora? É, mas na caixa de entrada não está. E aí? Você vai ficar parado aí ou você vai ver se está no lixo, no spam? Muitas vezes nós estamos testados assim, viu? Para ver até onde a gente vai buscar. Aquele chefe pediu para aquele menino assim, olha, pega esses 50 reais aqui, troca para mim ali troca para mim na bomba ali que eu preciso de troco. Ele foi na bomba lá no posto de gasolina. O rapaz falou, não, eu não posso trocar porque eu não tenho trocado, o que eu tenho aqui é para uso nosso aqui, não dá para trocar. Ele pegou, voltou, falou, chefe, não consegui trocar não, porque a bomba, o rapaz lá falou que não tem como trocar. Ele falou, tá bom. Aí chamou outro funcionário, José, vem cá. Vai na bomba, troca esse dinheiro para mim. Pois não, chefe. Era aquele cara que era bem. E daqui a pouco vem ele com dinheiro trocado. Ó, chefe, troquei de 5, de 10 e de 20. O outro ficou olhando. Onde você conseguiu trocar? Não, eu fui na bomba, não tinha, fui na quitanda, não tinha, fui na padaria, não tinha, fui no açougue, não tinha, fui no mercado lá e troquei. E aí, você é eficiente ou você é eficaz? Eficiente é aquele que pega as coisas e fala assim, olha, o chefe, eu já fiz, está aqui. O eficaz é aquele que fala, chefe, olha, eu já fiz e aproveitei, limpei a mesinha e tirei o lixo, sabe? E dei uma geral aqui no escritório. Esse é eficaz. Eficiente é que ele só faz o que manda ele fazer. Ele não tem aquela criatividade de querer fazer alguma coisa. Para deixar bem claro para você, o eficiente, o eficaz é que ele fala, o eficiente é que ele fala assim, Senhor, abre uma porta. E ele senta lá, cruza as pernas e fica esperando a porta abrir para ele. O tempo todinho. Passa anos e anos e ainda fala mal do profeta, hein? Ainda fala mal do pregador. O pregador falou que ia abrir uma porta e a porta não está aberta. O eficaz é aquele que vai ali, olha,
o senhor vai abrir a porta, ele todo dia ele vai lá e verifica se a porta está aberta mesmo. Ele vai, pega a maçaneta e puxa, fala, não, ainda não está aberta, vamos esperar, que é no tempo de Deus. E de repente ele vai lá, puxou a porta, abriu e falou, ô glória. Aí vai na congregação, vai lá na igreja lá, e quando vai, está aberto o testemunho, ele vai lá, olha, eu pedi uma porta e o senhor me abriu. E aquele outro fica sentado lá esperando a porta abrir. É assim, não é? Então tá. Agora, se você tiver um pouquinho de discernimento das coisas, você vai ruminar tudo isso aí que eu estou passando para você, você vai guardar tudo isso que eu estou colocando para você, e a tua vida vai ficar bem melhor. É desse jeito. O que eu estou pregando para você, irmão, irmã, eu estou pregando para mim também. Porque às vezes as coisas, e eu pensei em falar simplesmente sobre o medo e estou falando sobre uma série de coisas que não devia, que devia falar porque tem necessidade na live. Tá bom assim então, não? Então, olha, quem crê dá glória a Deus aí. Quem crê nessas coisas assim, dá glória a Deus. Quem crê em mistério, dá glória a Deus. Não fica travado, não. Dá glória a Deus. Glorifica esse Deus que tudo pode. Você já agradeceu a Deus pelo teu amanhã de hoje? Pelo teus olhos estar abertos? Pelo teu rim estar funcionando bem? Ou por ele não estar funcionando bem também? Porque poderia ser coisa pior. Às vezes, alguma coisa não está funcionando bem em você para edificar outro. Para edificar outra pessoa, cuidar de uma outra pessoa, agilizar alguma coisa com uma outra pessoa. Isso tudo não é sabedoria não, viu, irmãos? Não é sabedoria não. Isso tudo aí é vivência, é coisa que a gente vai vivendo. Se fosse na sabedoria, irmão, teria coisa aqui que você não iria nem entender. Às vezes você não entende as coisas da terra, vai entender as coisas do céu. Estou falando contigo como se estivesse falando assim com aquelas... Uma forma bem simples, né? Bem simples. Bem simples, para que você entenda e guarde com você. Viu, minha irmã? Guarda tudo aquilo que está sendo passado aqui, porque realmente a gente fala aquilo que realmente o Senhor determina, né, para nós. Né? Poderia ter falado de uma outra forma, mas eu acho que é dessa forma que você vai entender. Uma vez perguntaram para Ana Maria Braga, perguntaram não, eu ouvi ela falando, ela ligando para ela, falando lá na TV, não lembro, você, não sei o que, a programação dela, ela falava assim, ela entrava, olha, hoje é dia de você medir a pressão do coração, a pressão arterial. Então, se você estiver próximo aí de um ambulatório, de um centro médico, de uma policlínica, vai medir a tua pressão. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, a mulher falou. De televisão falando em medir, não é aferir? Medir, tirar a pressão? Não existe. Um dia eu estou na casa de um amigo meu e quem estava lá? Um diretor da Rede Globo. Nem lembro mais o nome do homem. Eu estava comentando aí, ele falando lá com o meu amigo Milton, né? Eu cheguei assim, ele estava conversando lá, e estavam conversando os dois lá, eu cheguei, entrei, ele me apresentou, isso aqui é o Gerson e tal, amigo meu e tal, o Milton, né? Que hoje já dorme no Senhor. Estava conversando daqui a pouco, aí eu entrei na conversa e falei, escuta, eu vi algo assim que, da Ana Maria Braga, eu não consegui entender. Porque ela trabalha na televisão, ela falou que ia tirar para quem quisesse tirar a pressão. Ele falou, eu entendi já, assim quer dizer. Veja bem, ela não lida só com aquelas pessoas que têm um grau cultural elevado. Ela lida com aquelas pessoas que são bem simplesinhas, que não têm cultura nenhuma. Aquelas pessoas que nós vai e nós fica. Ela tem que se comunicar. E se comunicar não é você falar as coisas bonitas, as coisas belas, não. Falar aquilo que dá para se entender. A Ana Maria Braga, segundo ele comentou, ela tem não sei quantas faculdades, estudou não sei aonde, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Mas ela fala assim para que aquela pessoa que está lá do outro lado, ela possa entender. Ela fala para aquele que não sabe e para aquele que sabe também. Aquele que sabe como você vai entender que é assim. Aquele que não sabe, ele vai entender na linguagem dele. Entende bem como é que é as coisas?
Então, vai em campo, irmão. Vai em campo, irmão. Vai falar das coisas de Deus da maneira como Deus te deu. Na simplicidade, como eu estou falando contigo agora. Na simplicidade. Vai falando do jeito como Deus te dá. Porque, de uma forma ou de outra, o Senhor, ele exalta. E talvez tenha alguém aí esperando alguma coisa de você. Porque você veio no mundo para falar alguma coisa. Você não veio para ficar parado, você não veio para ficar quieto, porque você veio no mundo para aprender. O teu corpo está em construção, o teu espírito está em construção. Está em construção. Agora você não pode ficar parado. E eu estou aqui para dizer para você assim, anda, caminha. Assim como o Senhor falou para o Moisés, toca nas águas. Senhor, o que eu faço, Senhor? O mar vermelho na minha frente e os egípcios lá atrás. E agora? O que eu faço? Não tenho asa para voar, o que eu vou fazer, Senhor? Quem mandou você parar? Toca nas águas. Para frente. Toca nas águas e vai. Ele tocou nas águas e foi embora. Josué, no Rio Jordão, era primavera. Aquele rio era muito volumoso nessa época. Comecinho do ano, primavera, muito volumoso. O volume de água era grande e o rio se alargava. E era muito forte. E ele estava ali com 610 mil soldados treinados, fora mulher e criança, que chegava mais ou menos em torno de 2 milhões e 500 pessoas. Como é que vai atravessar? Ele clamou aquele que tudo pode, aquele que estendeu o céu e firmou a terra, Senhor, e agora? Pergunta para o Senhor agora, Senhor, e agora? Se tiver assim com ele, né? Se tiver acertado com ele, pergunta para ele, Senhor, e agora? E espera para ver se ele não abre para você. Ele abre o Mar Vermelho, abre o Rio Jordão. O Senhor falou para Josué assim, manda os sacerdotes na frente com a harpa e tocar nas águas. Os sacerdotes foram, tocou nas águas e o Rio Jordão abriu. O Senhor fez antes, ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. Então o que ele fez ontem, ele vai fazer agora. Você já recebeu muitos milagres na tua vida, muitos livramentos. E os melhores livramentos, os maiores livramentos que você recebeu, você nem viu. Você não viu, porque se você visse, você ia se assustar. O poder desse Deus. Pega aquilo que você já viu, que está lá atrás, em vez de buscar coisa que não te interessa, pega os livramentos do Senhor, traz as memórias que o Senhor fez na tua vida, traz ela aqui, faz assim com a mão aí, e arma, e faz um escudo, e parte para cima. O Senhor fez, o Senhor me guardou, Ele vai me guardar eternamente. Irmãos, a gente não vive mais do que 90, 100 anos aqui, irmão, é difícil demais. Quem vive mais que isso, né? O nosso caminho é bem curto, irmão. Já a gente não vai estar mais aqui. Então, por que não fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos? A planta produz a fotossíntese e a função dela é sagrada. O sol nasce aqui, morre ali, é a função dele. O animal, ele come e se reproduz, é a função dele. Não deve nada para ninguém, não deve nada para a vida. E o homem? O homem, Deus deu para ele o espírito, a razão, a consciência, ele faz o que com tudo isso? Não sabe o que faz. Não sabe para onde vai. Soltar o homem aqui, ele não sabe para onde ele vai. E tem muitos que saem, quando chega na porta, pega uma folhinha e solta para onde o vento levar que ele vai. Não tem a comunhão com Deus, não tem a direção de Deus, não sabe o que fazer da vida. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Aí fica difícil. Irmãos, Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Gerson Ferreira, minha comum é em Lisboa, né, Portugal, Sintra. E visita nós aqui, ao nosso culto aqui na congregação. É na segunda-feira às 8h30, né, 20h30. E no sábado às 19h30. Bom, visita nós por aqui. Tem várias congregações aqui.
Eu tenho 7 congregações aqui ao meu redor. Congrego todo dia, se assim Deus permitir. E às vezes tem escolha. Eu congrego aqui, congrego ali hoje. Hoje eu vou congregar aqui, aqui ou ali. Nós temos assim essa, essa liberdade, né? Mas lembre-se, uma coisa de cada vez, tá? Uma coisa de cada vez. O Senhor falou para mim aqui, como estivesse falando comigo aqui agora. Peça uma coisa de cada vez e eu te farei. E eu te darei. Está perguntando onde é que eu moro, né? Eu moro em Lisboa, distrito de Lisboa, Sintra, Portugal. Eu moro aqui. Até quando o Senhor quiser, né? Nós moramos aqui. E servimos a Deus na pequena força. Hoje eu me dedico totalmente assim às redes sociais, a fazer aquilo que o Senhor determinou para mim, até quando não sei. Mas o meu desejo maior é que você caminhe para o céu, caminhe para a vida eterna, sabendo que o que o Senhor pede de você é tão simples, tão simples. O Senhor pede que você seja fraterno. Em Mateus ele diz assim, né? Você deu comida para aquele que estava com fome, você deu água para aquele que estava com sede, vestiu aquele que estava nu. Senhor, eu não lembro que eu fiz isso. Você fez quando você fez por um pequenininho meu. Então, onde você estiver, sentir a necessidade, vai servir a Deus. Antes, confirme com Ele se realmente é isso que você deva fazer. E tem umas regras, né? Muitas das vezes, aquilo que você está passando hoje, o Senhor não está permitindo que ninguém vai te ajudar para que você aprenda a lição. Muitas vezes, o que você está passando hoje não é uma prova, é uma ligeira experiência. E, por favor, não venha me culpar o inimigo, não, que ele tem costa larga, né? Tudo é o inimigo, né? É o inimigo, o inimigo. Não, não. O maior inimigo que você tem é você mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Entra dentro de você, faça uma alta reflexão, analisa quem você é e verifica onde é que você quer chegar. Eu quero chegar ali. Ali. Faz uma linha reta. Eu quero chegar ali. E todo dia você olha para aquela linha e fala, eu estou no caminho certo ou estou desviado? Estou no caminho certo? Estou. E vai. Se desviar, volta rapidamente. Não fica na procrastinação. Porque se você desviar muito, 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 quando você quiser voltar, talvez não dê mais tempo. Aí o livro da vida, o livro da vida do fulano, fecha, sim, e você não deu tempo para chegar. Então faça aquilo que realmente você deva fazer, enquanto há tempo, porque haverá tempo que não haverá mais tempo. Então faça o que tem que ser feito, e rápido, porque o Senhor Jesus está voltando. Se arrependa daquilo que não está sentindo que não foi bem, ainda há tempo, ainda tem oportunidade, ainda há arrependimento, ainda há redenção. Fica em paz. Corra para o Senhor. Esquece as coisas do mundo. Esquece as coisas que estão se passando. Seja sincero ao Senhor. Sincero ao Senhor. Justo ao Senhor. É duro dizer isso, mas olha, se tiver que escolher entre qualquer coisa, entre qualquer pessoa, entre qualquer título, entre qualquer familiaridade. É isso, não? Escolha o Senhor. Escolha o Senhor. Tá bom? Qualquer ente da família. Entre esse ente ou o Senhor. É o Senhor. Em tudo é o Senhor. Porque é Ele que te criou, ou Ele que te construiu, Ele que está te levando, Ele que está te guiando. Tá bom? É isso. Procure fazer o melhor. Não precisa de dinheiro, não. Pedro e João estavam na Porta Formosa e
O primeiro milagre de Pedro estava na Porta Formosa e tinha um aleijado com mais de 40 anos ali na porta. Os parentes levavam ele para ali para ele esmolar o tempo todinho, o dia todinho ficava ali pedindo esmola. E quando viu Pedro e João, ele levantou com aquele olhar, estendeu a mão, uma esmolinha. Pedro olhou para ele e falou assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estendeu a mão direita para ele e falou: levanta e anda. Ele saiu andando, saltitando, dando glória a Deus, dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso. O povo se admiraram, todo mundo admirado com aquele feito. E Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado diante daquela mulher, havia negado 3 vezes ao Senhor, levantou com a voz e falou: vocês estão admirados por quê? Não fomos nós que fizemos nada. Tudo isso aqui é obra de Cristo. Aquele mesmo Cristo que vocês entregaram para os romanos e que morreu na cruz. Esse mesmo Cristo. Vocês não acreditaram nele. Naquele momento ali, 5.000 almas se converteram e deram glória a Deus. 5.000. Já havia se convertido 3 na Pentecoste, né? No dia da Pentecoste. E ali, 3.000, né? E ali mais 5.000. Então, faça aquilo que o Senhor pediu para você fazer para que você não tenha surpresa amanhã ou depois. Chegar no céu, olha, Senhor, minhas mãos tão limpas. Tão limpa assim, mas, porém, vazias. O mundo não pode te afetar, irmãos. O mundo não pode te afetar, irmã. O caos do mundo não pode entrar em você, a não ser que você esteja vazio. Mas se você estiver cheio, o mundo não te afeta de jeito maneira. E como é que você se enche? Joelho no chão, clamando ao Senhor, fazendo as coisas do céu, né, que o Senhor determinou para você fazer. Tá bom assim, irmãos? Deus abençoe a todos, viu? Vamos ficar numa comunhão, irmãos? Vamos agradecer a Deus por tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por essa live, te agradecemos porque acordamos de manhã, contemplamos esse amanhecer, tudo aquilo que o Senhor tem criado, Pai. Senhor eterno, abençoa esse povo. Maiormente, Senhor amado, faça com que essa palavra entre no coração de cada um, possa converter, possa levar ao arrependimento, Senhor, possa fazer o melhor para cada um. Bendito Deus, muitos pediram oração, muitos pediram alguma coisa, bendito Deus, mas se for da tua vontade, se cumpra na vida de cada um, a dificuldade que cada um que aqui entrou esteja no momento, possa servir como testemunho dentro da congregação, dentro da sua igreja. Senhor amado, guarda-nos, aplana diante de nós o teu caminho, faça justiça pelo teu poder. Abençoa todos aqueles que abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estiveram, aqueles que não compareceram, que gostariam, mas não puderam estar. Abençoa cada um, Senhor. Guarda cada um, acampa anjo na casa de cada um. Abençoa todo o ministério e toda a vizinhança também. Tudo te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Amém. E Leandro, Elaine, Deus abençoe. Clarice, Deus abençoe. Abençoe a todos que aqui estavam com a gente. Deus abençoe grandiosamente, viu? Vilma, Deus abençoe você. Seja feliz, viu? Leide, prazer muito grande tê-la aqui, viu? Paranaguaia, Deus abençoe. Gildara, Senhor é contigo. Cátia Lúcia, Deus abençoe. Márcia Duarte, Deus abençoe. Mendes, Maria Aparecida, que bom saber que você está aí. Daniela, Deus abençoe, filha.
Abençoe Michele, forte abraço. Carlos, Deus abençoe Carlinho. Vilma, Deus abençoe. Deus abençoe. Transcimentos, Deus abençoe Carlinho, Deus abençoe Ângela. Muito bom estar aqui com você, viu, Ângela? Até Lúcia. Tudo bem, criança? Deus abençoe, viu? Sônia Pereira. Amém. Maria Alcântara. Bom estar contigo. Cris. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe toda a tua casa, viu? Senhor é contigo, viu? Pisa firme, viu? Pisa firme. Vai firme, viu? Tu tem obra na tua vida, hein? Deus vai virar alguma coisa aí, Deus vai fazer diferente, viu? Só crê, viu? Creia. Creia que vai mudar. Creia. Lembrando, live, peça uma coisa de cada vez, tá bom? Sônia, primeira vez na live. Sônia, nos segue aí, Soninha. Muito bom estar contigo, criança. Muito bom estar com você, viu? Deus abençoe. Tá? Na quinta-feira estamos juntos de novo por aqui. Cris, Clarice Pereira, né? Já está aí conosco já há um tempinho. Maria Lorena, Deus abençoe. Deus abençoe, Maria Lorena. Glória a Deus. Qual a sua igreja, Maria Lorena? Qual a sua igreja? Tome posse dessa bênção. E pode tomar mesmo. Abraça assim, viu? Abraça que você não está aqui à toa, não. Severina, Deus abençoe, Severina. Deus abençoe grandiosamente, viu? Fica em paz, Deus é com você, viu? Deus vai te dar aquilo que você está precisando. Eu creio de alma, creio de alma. A gente está aqui não é por acaso, não. Entrou aqui, tem que sair diferente. Da mesma maneira que você entrou aqui, você não vai sair, não pode, não tem como, né? Não tem como. Tua família, tá, Kátia Lúcia? Que Deus abençoe a todos, né? Opa, vamos seguindo a gente, sim. E quando vocês seguem a gente, aí a gente vai... O Instagram, ele vai mandando para mais pessoas, né? Ô, Ritinha, Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe grandiosamente. Jusileide, Deus abençoe, viu? Abençoe. Assembleia de Deus, sauda lá teu pastor, sauda todo o ministério, tá bom, Maria Lorena? Sauda eles com a santa, com a paz do Senhor, viu? Deus abençoe. Da Silva, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, louvado seja Deus. Tem alguém de fora do país aí? Sileide, Glória, Cris. Por que esse chororô, Cris? Fala com o Gerson, vai por quê, filha? Clarice Pereira, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Gerson, da paz de Deus, sou de Jardim Robro, São Paulo. Deus me direcionou para essa live, está precisando dessa palavra. Que Deus abençoe, Edilene. Deus é contigo o tempo todinho. Você creia. Creia, no final do dia vai ter novidade. Eu creio de alma. Creio de alma. Maria Cecília, Deus abençoe. Deus abençoe. Maria Aparecida, que bom, viu, você estar junto com a gente aí. Leia, entrou agora, Leia. E agora? Sou de BNH, Minas. Deus abençoe, Cris. Muita comunhão contigo, viu, criança? Deus abençoe. Irmão, estive a Deus na congregação cristã no Brasil, aqui em Costa Bela. Ô, minha querida, Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, tá bem? Estamos firmes na quinta-feira, se Deus quiser. Vamos estar fazendo mais umas coisas aí. Acho que o mínimo, né, que a gente pode estar falando assim, se os irmãos entenderem. Me levem e aceite com bastante amor, viu, meu irmão, essas palavras, viu? E não fala para magoar ninguém, não. Fala até para alertar, né, para que a gente possamos trilhar um caminho melhor, né? É tão espinhoso esse caminho aqui na Terra, né, irmãos? Lembrando para os irmãos, assim, que a estrada mais longa, irmão, a estrada mais longa, a estrada mais espinhosa que o crente tem, ela tem só 14 polegadas, 35 centímetros na mente, coração. É difícil até chegar aqui, irmãos. A gente tenta, o apóstolo Paulo dizia, né, que Olívia até quinta, Livinha, Deus abençoe, meu amor, Deus abençoe.
Apóstolo Paulo dizia, ora, pastor, olha, geralmente nós estamos assim às 9 horas, né? 8, 9 horas, mas eu aviso, mas provavelmente vamos marcar para as 9 horas na quinta-feira, tá bem, Soninha? Tá bom, amorzinho? Deus abençoe, viu? Abençoe. E às vezes, irmão, o apóstolo Paulo dizia que às vezes a gente quer fazer e não consegue fazer, acaba fazendo coisa que não deve, né? E o que a gente não quer fazer, a gente faz. Mas é assim, o senhor sabe, né? Em Romanos 5, o senhor deixa bem claro, né? Te justifiquei, né? Mas a tribulação, ela tem que vir, né? E você é humano, você é homem, mas o mais importante de tudo isso é que agora você já não é mais filho daquele que não pode nada, né? Você é filho daquele que tudo pode. Você é filho do rei. E o filho do rei, ele é príncipe, né? Ele tem aquela mordomia, né? O pai abraça, o rei vem e abraça. Ô filho, vamos fazer de outro jeito, tá bom? Mas não peque mais. E que leva assim, tranquilo. Nós temos um advogado, hoje além de ser filho, nós somos herdeiro, tá bem? Deus abençoe. Que a paz de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus permaneça sempre em nossos corações. Meu nome é Gerson Ferreira, estou contente demais de tê-los aqui, viu? De tê-los comigo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Graça e paz a todos. Paz de Deus, paz do Senhor.